Era quinta-feira, 15 de novembro, feriado. A fábrica estava vazia, o que já era estranho, porque desde que Nestor assumiu a manutenção, há 23 anos, os feriados eram os dias em que ele mais trabalhava. Enquanto os outros descansavam, ele abria os painéis, ouvia o coração das máquinas, ajustava parafusos que ninguém via, trocava óleo, alinhava correias. Dizia sempre: máquina parada é máquina pensando, e máquina pensando precisa de quem escute. Mas naquele feriado, o convite não veio para consertar, veio para demitir. O telefone tocou às 7 da manhã. Ele estava no quintal de casa, tomando café com a mulher, Dona Zilda, aproveitando o silêncio do bairro operário. Atendeu. Nestor, precisa vir até a fábrica, agora. Era a voz do filho do patrão, um rapaz de 30 e poucos anos, chamado Eduardo, recém-formado em engenharia de produção, com MBA na bagagem e a arrogância na ponta da língua. Nestor conhecia aquele tom. Era o tom de quem já tomou uma decisão e só quer que você esteja presente para testemunhar a própria coragem. É urgente? Uma máquina quebrou? É urgente, mas não é máquina. Nestor guardou o celular, olhou para Dona Zilda. Ela já sabia. 30 anos de casados, ela aprendera a ler nas rugas do marido o que as palavras não diziam. É coisa ruim? Não sei, mas vou. Pegou a camisa azul marinho que usava nos dias de reunião, a única que não tinha mancha de graxa, e foi. O carro, um Fusca ano 78, rangia mais do que andava, mas chegou. A fábrica ficava na saída da cidade, uma construção de tijolos aparentes com um letreiro de metal enferrujado. Indústria Metalúrgica Souto, fundada em 1965. O fundador, seu Otacílio, já havia falecido. A empresa passara para o filho, o Dr. Sérgio, um homem de 60 e poucos anos, bom de coração, fraco de pulso. E o Dr. Sérgio, nos últimos meses, vinha deixando o filho Eduardo tomar as rédeas. O resultado estava à vista. Quando Nestor entrou no pátio, viu os funcionários todos parados. Não era feriado para eles, pelo visto. Havia uns 40 operários encostados nas paredes, nos pilares, nos carrinhos de ferramenta. Olhares baixos. Alguns seguravam capacetes nas mãos, como quem não sabe se vai usar de novo. Eduardo estava no meio do galpão, de pé sobre uma plataforma de madeira que servia de palanque improvisado. Ao lado, o pai, Dr. Sérgio, com as mãos nos bolsos e o rosto de quem já perdeu a batalha antes de começar. O silêncio era pesado. O cheiro de óleo queimado e serragem ainda pairava no ar, mas as máquinas estavam frias. Nenhuma esteira se movia, nenhuma prensa batia. A fábrica estava parada não por causa de feriado, por causa de decisão. Nestor foi andando devagar. As botas faziam um eco seco no chão de cimento. Ele sentiu o peso de 40 pares de olhos sobre si. Sabia que era o alvo. Nestor Eduardo começou, sem preâmbulo, mesmo sem microfone, a voz ecoando nas paredes altas do galpão. Você está aqui há quanto tempo? 23 anos, Dr. Eduardo. 23 anos. Sabe quantas vezes a senhora, sua esposa, ligou aqui reclamando de hora extra? Nestor franziu a testa. Não esperava por aquela. Minha mulher nunca ligou reclamando. Claro que ligou. Tenho as anotações. 15 ligações nos últimos 2 anos. Reclamando de você chegar tarde, de trabalhar de madrugada, de finais de semana. Com todo respeito, Nestor respondeu, a voz ainda calma. Minha mulher não sabe o número da fábrica. Ela nunca ligou. E se alguém ligou usando o nome dela, foi mentira. Eduardo não gostou da resposta. O rosto endureceu. O fato é que a Metalúrgica Souto precisa modernizar. O senhor Dom Nestor aqui é um profissional da antiga, sabe fazer tudo com as mãos. Mas a indústria hoje não precisa mais de mãos. Precisa de máquinas. Precisa de tecnologia. Precisa de eficiência. Nestor olhou para as máquinas ao redor. Ele conhecia cada uma delas se nem fossem filhas. A prensa hidráulica modelo XPSET, que ele mesmo recondicionou quando ninguém mais sabia por onde começar. Torno mecânico alemão de 1972.
que já estava condenado por 3 técnicos até Nestor passar um fim de semana inteiro escutando o barulho do motor até descobrir que o problema era uma engrenagem fora de centro por menos de meio milímetro. A esteira de montagem que ele reprogramou na unha, porque o computador que mandava os comandos pifou e o manual estava em alemão. O senhor está me mandando embora, Dr. Eduardo? A pergunta saiu direta, sem rodeio. Estou te oferecendo uma rescisão digna, disse Eduardo, pegando um envelope branco de dentro do paletó. Valor justo, dentro da lei. Você assina o acordo, pega suas coisas e sai pela porta da frente, sem confusão. Nestor não estendeu a mão. Olhou para o envelope. Depois para o pai do rapaz, Dr. Sérgio. O velho estava com os olhos vermelhos, não de choro de culpa. Dr. Sérgio Nestor chamou. Ignorando Eduardo, o senhor concorda com isso? O velho abriu a boca, fechou. As mãos tremiam dentro dos bolsos. Nestor, o Eduardo tem os números. A consultoria disse que a manutenção preventiva tá cara demais. E o senhor ganha um salário alto. Nestor sentiu o golpe. 23 anos. 23 anos acordando antes do sol, vindo nos feriados, dormindo no chão da fábrica quando uma máquina quebrava no meio da noite. 23 anos recusando propostas de outras empresas porque tinha palavra. Porque seu Otacílio, o falecido fundador, bateu no ombro dele um dia e disse: Nestor, essa fábrica é sua casa também. Agora, o filho e o neto estavam colocando preço na lealdade. O senhor não vai nem olhar para mim enquanto me manda embora? Nestor perguntou, olhando fixamente para Dr. Sérgio. O velho desviou o olhar, virou as costas. Foi andando devagar em direção ao escritório, os ombros caídos, derrotado pela própria fraqueza. Eduardo atirou o envelope no chão. O papel branco caiu sobre um piso manchado de óleo, bem aos pés de Nestor. Assina e some, Nestor. A fábrica não precisa mais de você. Os 40 funcionários assistiam em silêncio. Alguns respiraram fundo. Um dos mais novos, que Nestor havia treinado pessoalmente, chegou a dar um passo à frente, mas foi contido pelo colega. Nestor ficou ali, imóvel, por um tempo que pareceu uma eternidade. Ele não abaixou para pegar o envelope. Não na frente de todos. Nunca se ajoelharia para apanhar migalhas de quem não merecia nem a poeira das suas botas. Ele tirou o relógio de pulso, um Casio velho, a pulseira de couro gasta, o vidro arranhado. Esse relógio ele ganhou de seu Otacílio no primeiro ano de trabalho, quando consertou a prensa que ninguém conseguia fazer funcionar. Era o único bem material que ele guardava com carinho. Colocou o relógio no bolso. Tirou o crachá de funcionário do peito da camisa. O plástico estava amarelado, a foto desbotada. Olhou para aquela foto de 23 anos atrás, um homem mais novo, cabelos pretos, olhos cheios de esperança. Pousou o crachá em cima do motor da prensa XP7. Vou embora, disse Nestor, em voz alta. Mas não por sua causa, Dr. Eduardo, porque esse lugar não é mais o mesmo. O velho solto está revirando no túmulo. Ele virou as costas e foi andando devagar em direção à porta do galpão. Quando passou pelo grupo de funcionários, alguns estenderam a mão. Ele apertou as mãos que conseguiu. Não disse nada. Não precisava. No portão, encontrou Jair, o vigia noturno, que trabalhava ali há 25 anos. Um homem de pouca fala, mas de muito olhar. Nestor Jair disse, com a voz grossa de quem fuma há 40 anos. Jair, a máquina 5 está fazendo um barulho estranho. Há 3 semanas. Ninguém consegue descobrir o que é. Só o Senhor. Não é mais problema meu, Jair. O vigia baixou a cabeça. Pois é, mas vai ser. Nestor saiu pela portaria. O sol das 10 da manhã batia no asfalto quente. O Fusca estava estacionado na rua de terra. Entrou no carro, ligou o motor, ficou ali por alguns segundos, não olhou para trás. Mas sabia que dentro da fábrica, 40 homens estavam olhando para a porta. Ele não voltaria como funcionário. Isso era certo. O que ele não sabia é que em menos de 2 anos a fábrica pararia completamente.
que as máquinas, sem a escuta atenta do mestre, começariam a morrer uma a uma. Que o engenheiro de produção não sabia a diferença entre um rolamento de esferas e um de rolos. Que a consultoria que Eduardo contratou iria aumentar o prejuízo em 300%. E que, numa tarde de chuva, ele receberia uma ligação que não esperava do próprio homem que o humilhou. Mas isso viria depois. Primeiro, ele precisava reconstruir. Nestor não foi para casa. Não naquele momento. Sabia que Dona Zilda estaria esperando, com café passado e aquela pergunta silenciosa nos olhos. Ele não queria responder ainda. Precisava andar. O Fusca roncou pela estrada de terra, depois pelo asfalto, depois subiu o morro atrás da cidade. Ali ficava o ferro velho do seu Moacir, um amigo velho, desses que conhecem o valor das coisas descartadas. Moacir, eu preciso de um espaço. Espaço para quê? Para trabalhar. Moacir olhou para ele, não perguntou nada. Mostrou um canto do terreno, debaixo de uma telha de amianto, com uma mesa de madeira e uma tomada pendurada no poste. Pode usar. Não cobro até você se ajeitar. Nestor agradeceu. Voltou para casa. Dona Zilda estava na varanda. O café na mesa. A expressão de quem já sabia de tudo antes de ouvir. Me mandaram embora. Eu sei. 23 anos. Eu sei. Ela segurou a mão dele. As mãos grossas, calejadas, cheias de pequenas cicatrizes de solda e de cortes de chapa. O que a gente faz? A gente recomeça. Nestor tinha duas coisas que valiam mais do que o dinheiro da rescisão, que, aliás, não era tão boa quanto Eduardo fez parecer. Ele tinha conhecimento e tinha reputação. Em 30 anos de profissão, começando como ajudante de mecânico aos 15, ele aprendeu coisas que não estavam em livro nenhum. Aprendeu que cada máquina tem um som específico quando está feliz, que o motor elétrico canta numa nota quando a corrente está correta, que a correia dentada range quando está prestes a arrebentar, um range que só quem tem ouvido treinado consegue distinguir do barulho normal de operação. Ele aprendeu que o metal tem memória, que depois de usinado, ele guarda tensões internas que se manifestam com o tempo. Que um eixo empenado em meio milímetro pode destruir um conjunto inteiro de engrenagens em 6 meses. Que a tempera do aço não se faz igual em dia úmido e em dia seco. Ninguém naquela região tinha esse conhecimento. Os engenheiros sabiam calcular. Os técnicos sabiam trocar peças. Mas ninguém sabia escutar, sentir, prever. A primeira semana foi de organização. Nestor pegou a rescisão e comprou uma bancada de trabalho usada. Comprou um torno pequeno, desses de bancada, que um ferreiro estava vendendo porque a mulher doente precisava de dinheiro. Comprou um esmeril, um maçarico, conjunto de chaves, paquímetro, micrômetro, sec. Tudo de segunda mão. Tudo funcional. O ferro velho de seu Moacir começou a ganhar forma. Não era uma fábrica, era uma oficina, mas era dele. A segunda semana, o primeiro cliente apareceu. Um caminhoneiro que conhecia Nestor dos tempos de fábrica. O caminhão dele tinha uma peça trincada, um suporte de motor que já não se fabricava mais. Disse na concessionária que teria que importar, custando R$2.000 e 3 meses de espera. O senhor consegue fazer? Perguntou. Com seguro? Nestor pegou a peça quebrada, olhou por todos os ângulos, tirou medidas, estudou o tipo de aço pela cor do metal e pelo comportamento no esmeril. Foi no ferro velho, encontrou uma chapa de aço de espessura aproximada, cortou, moldou, soldou, esmerilhou, temperou no fogão da cozinha enquanto Dona Zilda fazia o almoço. Ele não sabia, ela contaria, depois que na hora em que ele mergulhou a peça vermelha no balde de óleo usado, a labareda subiu até o teto da cozinha. Dona Zilda não gritou. Pegou a tampa da panela, abafou o fogo e continuou descascando as batatas. 3 dias. A peça ficou pronta em 3 dias. Custo: R$120 de material. Nestor cobrou 400. O caminhoneiro pagou sorrindo. Isso é mais forte do que a original, seu Nestor. Sei. Usei aço de bitola maior. Mas vai durar o dobro. A notícia correu. No meio do transporte rodoviário, todo mundo se conhece. Caminhoneiro fala com caminhoneiro no rádio, no posto, na balança.
Tem um velho lá no ferro velho que faz peça que não existe mais e fica melhor do que a original. Em 6 meses, Nestor já não dava conta sozinho. Contratou 2 ajudantes, jovens, mas com vontade. Ele ensinava do mesmo jeito que aprendeu, mostrando, fazendo junto, exigindo atenção aos detalhes. Não adianta saber o nome da ferramenta se você não sabe o que ela sente na mão. 1 ano depois, a oficina de Nestor já era conhecida em 3 estados. Caminhões vinham de longe com peças quebradas que as concessionárias diziam não tem mais. Ele fazia, refazia, refazia. Até melhorava o projeto original, quando percebia que o desenho de fábrica tinha falha de cálculo. A receita cresceu. A família viveu bem. Dona Zilda parou de fazer faxina nas casas dos outros. A casa que eles alugavam foi comprada. O Fusca foi trocado por um carro mais novo, usado ainda, mas sem rangidos. Nestor tinha paz e tinha vingança silenciosa. Enquanto isso, na metalúrgica Souto, o inferno se instalava. No começo, Eduardo estava confiante. Contratou uma consultoria de São Paulo para implementar um sistema de manutenção preditiva. Instalaram sensores de vibração nas máquinas principais. Um software gerava gráficos coloridos, indicadores de performance, alertas programados. O problema é que os sensores não ouviam o que Nestor ouvia. A prensa X-PET, aquela que Nestor havia recondicionado anos atrás, começou a fazer um barulho seco, metálico, na parte mais baixa do ciclo de compressão. Os sensores registraram vibração anormal, mas o software classificou como dentro da tolerância. Apenas monitorar, dizia o relatório. Os operários da fábrica, aqueles que sobraram depois das demissões em massa, ouviram o barulho. Jair, o vigia, que passou a trabalhar na limpeza depois que cortaram o turno da noite, tentou avisar. Dr. Eduardo, a prensa está diferente. Os sensores não acusaram nada anormal. Os sensores não escutam do mesmo jeito que o seu Nestor escutava. Eduardo revirou os olhos. Nestor, todo mundo com essa mania. Mandou continuar a produção. 3 semanas depois, a prensa travou. Travou com o cilindro principal no meio do curso, a ferramenta presa dentro da matriz e uma peça parcialmente estampada. A fábrica parou. O prejuízo de 1 hora de parada era maior do que o salário anual de Nestor. Chamaram o fabricante da prensa. O técnico veio de São Paulo. Olhou, avaliou, disse: o problema é no conjunto hidráulico. Vai precisar trocar a bomba, os selos e fazer uma retifica no cilindro. 1 mês de espera. Cerca de R$120 mil. E se a gente tivesse pego antes? Perguntou o encarregado de produção. Se tivesse pego antes, talvez desse para reparar com 1/3 disso. Mas agora o dano já se espalhou. Eduardo não contou para o pai o quanto aquele reparo custou. Disse apenas manutenção de rotina. A esteira de montagem automatizada também começou a dar problemas. O software de controle, que algum integrador havia programado, apresentava um atraso de meio segundo na ativação dos braços robóticos. Meio segundo parece pouco, mas, na linha de produção, meio segundo significava que o braço pegava a peça quando ela já estava desalinhada. Resultado, peças tortas, retrabalho, desperdício. O técnico do integrador cobrou R$15 mil para embarcar da capital e passar 3 dias ajustando o sistema. O problema não resolveu. Voltou de novo. Mais 15 mil. Atraso de 1 segundo virou atraso de 8 décimos. Nestor saberia resolver. Um dia, num torno mecânico, uma correia tracionada na medida certa, um ajuste manual no CAM que acionava o sensor. Ele sabia que máquina automatizada não dispensa a mão humana. A mão humana ajusta o que o software não enxerga, mas a mão humana não estava mais lá. O ponto de ruptura veio 18 meses após a demissão de Nestor. A fábrica estava operando com menos de 40% da capacidade. As dívidas se acumulavam. A consultoria havia cobrado mais de R$200 mil em honorários e o resultado era desastroso. Dr. Sérgio, o velho patrão, já não saía do quarto. A diabetes complicou, a pressão subiu, a culpa corroía por dentro. Ele sabia, sempre soube.
No fundo do coração de todo bom patrão que se corrompe pela fraqueza, há uma verdade que não pode ser ignorada. A verdade era que ele trocou lealdade por números, trocou um mestre por uma promessa. E a promessa não se cumpriu. Eduardo, desesperado, ligou para outras consultorias. Nenhuma aceitou o diagnóstico de primeira. Todas pediam mais dinheiro, mais tempo, mais tecnologia. A fábrica não tinha mais dinheiro. Foi Jair quem deu o recado. Numa sexta-feira à noite, ele estava bebendo café na cozinha da sede quando Eduardo passou, os olhos fundos, o paletó amarrotado, o cigarro entre os dedos. Jair não fumava, mas sempre tinha um isqueiro no bolso. Doutor Eduardo. O que, Jair? O senhor precisa ligar para o Nestor. O silêncio durou mais de 1 minuto. Ele não vai querer voltar. Ele não vai voltar, mas o senhor precisa ligar. Eduardo passou a noite acordado. No outro dia, pegou o telefone. O número, ele sabia de cor, tinha anotado na ficha funcional há anos. O dedo tremia. Nunca havia pedido desculpas na vida. Não sabia como começar. Atendeu Dona Zilda. Alô? Dona Zilda, aqui é o Eduardo, da metalúrgica Souto. Precisava falar com o Nestor. É urgente. Dona Zilda ficou em silêncio. Respirou fundo. Ela sabia que esse dia chegaria. Não sabia quando, mas sabia. O Nestor está na oficina. Vou passar o número. Mas uma coisa, Dr. Eduardo, não peça para ele voltar. Ele não volta mais. Peça para ele salvar o que ainda pode ser salvo. O encontro foi marcado no escritório da metalúrgica na segunda-feira seguinte. Nestor chegou de carro próprio, um sedã prateado. Nada de luxo, mas muito melhor do que qualquer carro que Eduardo ou o pai tinham na garagem. Ele não usou a camisa azul marinho. Usou uma camisa social branca de mangas dobradas, sem gravata, calça de algodão escura, sapato de couro, o mesmo que usou no casamento da filha. O gerente de produção, que ainda estava na empresa, quase não reconheceu. Seu Nestor, o senhor está parecendo doutor. Doutor não. Aprendiz ainda. A gente nunca para de aprender. Na sala de reunião, Eduardo o esperava. Dr. Sérgio também o velho, mais encolhido do que nunca, numa cadeira de rodas, um cobertor sobre as pernas. Ele não conseguia mais andar direito. A culpa pesava mais do que a diabetes. Nestor sentou-se na cabeceira. Era a primeira vez que ocupava aquele lugar. Sempre ficara no fundo, perto da parede, com o caderno de anotações. Agora estava na frente. Mostra os números, ele disse. 100, doutor. 100, por favor. Eduardo abriu a pasta. Relatórios, gráficos, planilhas, prejuízo acumulado, queda de produção, máquinas paradas, dívidas com fornecedores. Nestor não olhou para os gráficos. Eu não quero ver planilha. Quero ver as máquinas. Ele andou pelo galpão com as mãos para trás. As botas que ele não usava mais, mas tinha trazido, pisando firme no cimento. A prensa Chispete estava desmontada, as peças espalhadas no chão, esperando o técnico de São Paulo que nunca mais voltou depois que a conta não foi paga. Nestor ajoelhou-se, pegou o cilindro hidráulico, girou o eixo com a mão, cheirou o óleo vazado, olhou para os selos queimados. Isso aqui não precisa de retifica. Precisa de uma limpeza profunda e troca dos selos. O cilindro está bom. Quem diagnosticou retifica não entende nada. Ele levantou. Foi até o torno mecânico alemão de 1972, o mesmo que ele havia salvo anos atrás. Agora estava parado. A correia principal arrebentada. A correia é padrão americano. Não vai achar no mercado nacional. Mas tem uma de caminhão que serve. Se cortar no comprimento certo e emendar com um grampo de costura. As pessoas olhavam umas para as outras. Ninguém sabia o que era grampo de costura. Ele foi até a esteira de montagem. Olhou para o painel de controle. Apertou 3 botões em sequência. A esteira gemeu, deu um tranco e ligou. Ligou com um atraso de meio segundo, mas ligou. O atraso está no encoder. É uma peça de R$30. Mas tem que saber regular a posição 0. Se errar 1 grau, o atraso vira 2 segundos. Ele desligou a esteira. Virou-se para Eduardo.
O senhor quer que eu arrume isso? Sim, vou arrumar. Mas não vou arrumar de graça. E não vou voltar a trabalhar para o senhor. O que o senhor quer? Nestor abriu a pasta que trouxe. Não era uma pasta de couro chique como a de Eduardo. Era uma pasta de plástico preta, dessas de feira, mas dentro havia um contrato. Eu assumo a manutenção da fábrica por contrato de prestação de serviços. Minha empresa, meu preço, minhas condições. Eduardo leu os números. Era o triplo do que Nestor ganhava antes. Isso é o triplo. É o preço de quem não está mais desesperado. O Senhor não está me contratando porque eu preciso. O Senhor está me contratando porque o Senhor precisa. Se não quiser, eu vou embora, agora. A oficina lá no Ferro Velho tem serviço para 3 meses. Dr. Sérgio, da cadeira de rodas, falou com a voz fraca. Aceita. Eduardo olhou para o pai, para o contrato, para Nestor. Aceita, filho. Ele está sendo justo. Eduardo assinou o contrato com a mão trêmula. O efeito foi imediato. Nestor passou 2 semanas na fábrica, mas não sozinho. Toda vez que consertava alguma coisa, chamava os operários mais novos e explicava. Não guardava segredo. Não porque fosse ingênuo, porque tinha aprendido que conhecimento guardado morre com quem guarda. Conhecimento compartilhado vira legado. Ele ensinou o que os sensores não podiam ensinar. Que a prensa tem uma nota musical quando está saudável. Um som grave e contínuo. Que o torno alemão chia quando a velocidade está alta demais para o tipo de aço. Que o motor elétrico esquenta primeiro no terminal da direita quando a fase está invertida. 1 mês depois, a fábrica voltou a operar com 80% da capacidade. 2 meses, 90%. 3 meses, o nível anterior à demissão de Nestor. Eduardo não agradeceu. Não sabia como. Mas o silêncio dele já não era arrogância. Era vergonha. 6 meses depois, o telefone tocou na oficina de Nestor. Era seu Moacir, o dono do Ferro Velho. Nestor, o Eduardo tá querendo vender a fábrica. Tá devendo até as calças. Eu sei. O senhor não quer comprar? Quem disse que eu não quero? A negociação foi longa, mas Nestor tinha crédito na praça. Tinha reputação. Tinha dinheiro guardado não muito, mas suficiente para dar entrada. Um banco de desenvolvimento regional aprovou o financiamento, porque o projeto de recuperação da fábrica era sólido. No dia da assinatura, Dr. Sérgio já não estava mais entre os vivos. Morrera 3 meses antes, sem ver a fábrica restaurada. Eduardo assinou sozinho a venda do controle acionário. Não teve outra saída. As dívidas eram maiores do que o patrimônio. Nestor não quis o nome dele na fachada. Não mudou a razão social. Apenas acrescentou uma linha no letreiro. Indústria Metalúrgica Souto, fundada em 1965, restaurada em 2022. E embaixo, em letras pequenas, manutenção vitalícia, garantida por Nestor Queiroz. Os funcionários voltaram. Quase todos. Os que tinham sido demitidos na primeira leva foram chamados de volta, com salários melhores. O vigia Jair foi promovido a supervisor de manutenção, mesmo sem saber ler direito, porque sabia ouvir. No primeiro aniversário da compra, Nestor fez uma festa no galpão da fábrica. Churrasco, música, cerveja, todos os funcionários, suas famílias, até os fornecedores, até os clientes. Eduardo não foi convidado, mas apareceu. Chegou sozinho, de carro alugado, com um buquê de flores na mão. Parou na porta do galpão, sem saber se entrava. Nestor viu. Caminhou até ele. Pode entrar, Dr. Eduardo. Aqui ainda é sua casa. Só não é mais sua. Eduardo entrou. Ficou num canto, calado, com o buquê esquecido na mão. Em determinado momento, aproximou-se. Nestor. Eu fui um idiota. O senhor foi jovem, Dr. Eduardo. Jovem e mal assessorado. Meu pai nunca me perdoou. O seu pai nunca precisou perdoar você. Ele precisava perdoar a si mesmo. Acho que não conseguiu. Eduardo baixou a cabeça. O que eu faço agora? Nestor olhou para o galpão, para os funcionários, para as máquinas que cantavam em uníssono.
para a vida que havia voltado a pulsar naquele lugar. O Senhor aprende. Começa de baixo se precisar. Aprende a ouvir o que as máquinas dizem. Aprende que conhecimento não está em planilha, está em mão de quem trabalha. Aprende a pedir desculpas antes de jogar o envelope no chão. Ele colocou a mão no ombro do rapaz. O senhor não nasceu ruim, Dr. Eduardo. Nasceu com privilégio. Isso às vezes parece a mesma coisa, mas não é. Ainda dá tempo. Vai ser mais difícil agora, porque o senhor já não tem o dinheiro. Mas talvez aprenda melhor do que antes. Eduardo não chorou, mas chegou perto. Colocou o buquê em cima da mesa da prensa XP7, a mesma que Nestor salvara 2 vezes. Virou-se e foi embora. Não voltou nunca mais. Mas mandava cartas de Natal, sempre com um bilhete. Estou aprendendo. Um dia, chego lá. O tempo passou. Nestor envelheceu com dignidade, como as boas máquinas. Não parou de trabalhar, mas diminuiu o ritmo, porque a oficina no Ferro Velho tinha virado uma filial, e os aprendizes de outrora agora eram mestres. Dona Zilda continuava firme, com o café passado na hora, com o bolo de fubá no forno, com a mão no ombro do marido quando ele acordava assustado de um sonho onde ainda morava no alojamento da fábrica. Ele nunca mais foi empregado de ninguém. Nunca mais aceitou um patrão. Aprendeu, pelo caminho mais duro, que a única maneira de garantir respeito é não depender de quem não sabe o que respeito significa. A fábrica, hoje, é administrada por Jair, o vigia, que aprendeu a ler os manuais com a ajuda da filha mais velha, professora primária. As máquinas estão todas em ordem. A prensa XP7 canta a mesma nota musical de sempre. E no fundo do galpão, pendurado numa moldura simples, está o crachá de Nestor, a foto desbotada, o plástico amarelado. 23 anos de serviço registrados naquele pedaço de PVC. Abaixo, uma placa de metal gravada por eles mesmos, os operários. A este homem, que a fábrica não merecia e sem quem a fábrica não seria nada. Nestor Queiroz Mestre. Fim. Esta foi a história de Nestor. O homem que teve seu conhecimento jogado no chão e que, em vez de implorar por migalhas, foi construir o seu próprio chão. A terra que ele pisou depois não era de ninguém. Era dele. E cada máquina que suas mãos tocaram cantava uma música que nenhum censor jamais aprenderia a ouvir. Se você gostou, inscreva-se no canal Rico Coração. Compartilhe com alguém que já foi subestimado, desprezado, jogado fora, porque a história não acaba quando te humilham. A história acaba quando você decide que ninguém mais vai determinar o seu valor. Até a próxima.